Muito bem, jovens, boa tarde. Estamos aqui tentando voltar para fazer um vídeo sobre volumes de prismas, né? Nós queremos calcular o volume de um prisma qualquer. Então, utilizando o princípio de Cavalieri, foi aquele princípio que nós enunciamos nos dois vídeos anteriores, né? Ocorreu um problema, eu tive que dividir em dois. Então, apelando para... Ninguém fez demonstração, mas apelando para a sua intuição, nós podemos entender que se você tem dois sólidos, tem dois sólidos, eu coloquei três aqui, mas se você pode comparar só dois, tudo bem. E você cortando esses sólidos por planos paralelos, eles determinam a mesma superfície, aqui transversalmente, né? Mesma superfície, seja a mesma área, tem áreas iguais essas superfícies transversais. Então, os sólidos terão o mesmo volume. Tá? É o caso desses três sólidos aqui, considerando que a área dessas figuras que aparecem aqui, transversais, são áreas, são congruentes, né? Tem mesma área, todas elas têm mesma área, tá bom? Em cada uma dos planos paralelos. Muito bem, usando o princípio de Cavalieri, nós vamos determinar aqui o volume de um prisma qualquer. Então você faz aquela mesma coisa, né? Pega um paralelepípedo retângulo, que é uma coisa que você já conhece, né? Que tem a mesma área da base do seu prisma qualquer, do prisma que você quer determinar o volume, tá bom? Então aqui tem mesma área da base. Você pega um plano paralelo ao plano alfa, que corta as bases, você vai determinar coisas congruentes, porque você tem aqui, lembrando, um prisma, que é um prisma regular, tá bom? Um prisma regular é aquele cuja base é um polígono regular. Então vai dar o mesmo polígono aqui, o polígono congruente, vai ter a mesma base. Eu poderia chamar aqui de área B1, mas B1 vai ser igual a B. Então eu já coloquei B de uma vez, né? Mesma coisa aqui, não é? Mas aqui não vai importar muito. O importante é que você vai ter B e B aqui. Em qualquer seção transversal aí, você vai ter mesma área. Então você aplica o princípio de Cavalieri, significa que o volume desse paralelepípedo retângulo é o mesmo volume do prisma que você quer calcular. Como o volume do paralelepípedo retângulo é a área da base vezes a altura, nós já determinamos isso, o volume do prisma também vai ser a área da base vezes a altura, uma vez que eles têm a mesma altura aqui. Estou pegando o prisma que tem a mesma altura do seu paralelepípedo, tá bom? Então, revisando. Utilizando o princípio de Cavalieri, podemos calcular o volume de um prisma qualquer, tá bom? São dados um paralelepípedo retângulo e um prisma tais que eles possuem bases equivalentes, apoiadas em um plano alfa e têm alturas iguais, tá bom? Então, só para revisar aqui. Um plano beta qualquer, paralelo ao plano alfa, intercepta os dois sólidos em suas seções transversais, tá bom? Ele vai intersectar aqui, é um plano paralelo a alfa, e vai determinar como as seções transversais de um prisma são congruentes às suas bases. As seções transversais aqui são congruentes às suas bases, né? Você está num prisma regular, tá bom? Então, você tem as seções transversais são congruentes às suas bases e as bases dos dois prismas são equivalentes, né? Você tem aqui, desde o início, a mesma área da base aqui, tá bom? As seções determinadas pelo plano beta são equivalentes, tá certo? Porque esse é congruente a este aqui. O retângulo aqui do seu paralelepípedo retângulo é congruente a este, tem mesma base, né? Tem mesma área, não é? Então tem mesma área que esse tem mesma área que esse, portanto, todo mundo aqui tem mesma área, tá certo? Acho que é fácil você concluir isso, não é? Dois prismas são equivalentes, as seções determinadas pelo plano beta são equivalentes, esse é equivalente a esse também. Bom, pelo princípio de Cavalieri, então, ó, você passando qualquer plano aqui, você vai determinar seções transversais equivalentes, você tem que o volume do prisma é igual ao volume do paralelepípedo retângulo. Mas o volume do paralelepípedo retângulo nós já calculamos,
é a área da base vezes a altura. Portanto, o volume do prisma é a área da base vezes a altura também. Então, qualquer prisma, você pode calcular o volume dessa forma. Eu vou calcular aqui, por exemplo, o volume do prisma triangular, prisma regular triangular, tá bom? Só para a gente ver como é que fica. Então, prisma regular triangular. Que seria o prisma regular triangular. Deixa eu tentar fazer uma figura aqui para a gente se orientar melhor. Então, você tem aqui vou colocar assim. Agora vai ser, como dizem os meninos, na tora, né? Sem medir nada, só. Então, aqui vai ser paralelo. Bom, as faces laterais são paralelogramas, né? Tá mal feito aqui, mas tudo bem. Aqui você tem Tá, acho que dá para quebrar o galho, né? Suponha que esse seja o nosso prisma triangular regular. Então, a base é um triângulo equilátero, né? Essa é a base aqui, que tem, vou chamar de lado A, né? Aresta A, aresta da base, aqui é a altura, tá bom? Muito bem, você tem. Então, aqui vou me fixar aqui na nossa base, tá bom? Porque, afinal de contas, a área total, vou calcular a área total e o volume. Área total e volume. Volume, pelo que nós calculamos lá, vai ser área da base vezes a altura, né? Então, deixa eu passar aqui para outra folhinha. A gente trabalhar em paralelo, pelo amor de Deus. Começa a fazer vídeo, aparece barulho de tudo que é lado. E eu perco a concentração. Mas vamos lá. O volume é igual à área da base vezes a altura. E a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base, tá certo? O volume nós acabamos de determinar que o volume de qualquer prisma regular é a área da base vezes a altura. Então, essa formulinha que nós vamos usar aqui para calcular o volume. Área total, área lateral, que vai ser 3 vezes a área da face, que as faces são todas congruentes também aqui, né? Tem 3 faces que são paralelepípedos, que são paralelogramas, na verdade aqui são como eu estou colocando um prisma reto, eu terei aqui retângulos, né? Então a área da base, a área de uma face é A vezes a altura. Base vezes a altura aqui, A vezes H, não é? Então a área lateral, eu já sei que é uma face é A vezes H, é aquele retângulo. Mas eu tenho 3 faces, tá bom? Aqui eu tenho a área lateral. Para jogar aqui, eu só falta calcular a área da base, né? Mas a área da base, deixa eu fazer de novo essa figura. Você tem aqui A, você tem aqui A sobre 2, e você tem aqui a altura da base, tá bom? Vou chamar de H1. E tem um triangulinho retângulo aqui. Então, a área da base, esse Bzão, vai ser igual, olhando para cá, base vezes altura sobre 2, né? Então, base A vezes altura, base vezes altura, que é o H1, sobre 2. Só que a relação entre o H1 e A é a relação de Pitágoras, né? Você tem que H1 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos o quadrado do outro cateto, que é só metade aqui. Então, A ao quadrado sobre 4, que é igual a 3 ao quadrado sobre 4. Portanto, nossa altura da base é igual a quanto? A raiz de 3 sobre 2. Né? A raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura da base. Portanto, a área da base, que é o nosso triângulo, a área da base, que é o nosso triângulo aqui,
esse triângulo, base A vezes H1 sobre 2. É A vezes H1, A raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Então, vamos multiplicar por meio aqui. A área da base, portanto, é igual... Deixa eu multiplicar esse meio aqui, já vai dar 2b, né? Que para somar lá, para calcular a área total, eu preciso de 2 vezes a área da base, porque eu tenho 2 bases. Tenho 2 triângulos, né? Tem o triângulozinho aqui e o triângulo lá em cima. Então, tem 2 vezes a área da base, 3 vezes a área lateral, já a área da face lateral. Já tenho aqui a área lateral. Então, 2, já multipliquei aqui, ficou A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá bom? Portanto, nossa área total é igual, jogando aqui nessa formulinha, área total é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base, né? Área lateral, nós calculamos lá no início, 3AH, 3 vezes A vezes H, mais 2 vezes a área da base, que é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Não ficou uma formulinha muito simpática não, mas é isso aí mesmo, tá bom? Que você calcula a área total de um prisma triangular irregular, não é? E o volume? Bom, volume, nós sabemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Acontece que a área da base, aqui, a área da base é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? A área da base é igual a ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Daí, quando você substitui, você tem que volume é igual. É só multiplicar isso por H, né? Então, fica A ao quadrado, H, raiz de 3 sobre 4. E esse é o volume do seu prisma triangular, né? A ao quadrado, raiz de 3 vezes H sobre 4. Então, aqui o volume. Ok. Espero que tenham entendido e espero que tenham gostado. Aqui você tem o volume do prisma triangular. Eu vou fazer mais um exercício no próximo vídeo sobre o prisma hexagonal, tá bom? Para a gente terminar essa parte, fazer uns exercícios mais propostos lá no livro, exercícios que são propostos lá no livro, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.